Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Antes de dar sequência a este vídeo, convido você a se inscrever no meu canal, curta e compartilhe este vídeo. Bem, o que eu quero estar nesta ocasião argumentando é sobre a chamada tradição dos Tamei Hamikra, ou conhecido também como os acentos hebraicos. Pelo fato seguinte que sabemos que existe uma dúvida na mente de muitas pessoas, que pelo fato destes acentos, no caso, terem sido adicionados no texto hebraico massorético em uma época supostamente tardia, datada entre o 7º, 8º ao 10º século, no caso ali, muitos então entendem que estes acentos possam trazer uma interpretação tendenciosa ao texto, possam no caso trazer ali no caso uma interpretação insensata, incoerente com aquilo de fato que o texto apresentava numa leitura mais antiga, dos textos hebraicos antigos. E de fato, se formos observar no caso os textos hebraicos antigos, pelo que se pode, no caso, entender, estes acentos, no caso, que foram elaborados no formato de arranjo e adicionados pelos maçoretas no texto, de fato eles não constavam no texto hebraico antigo. Mas isto não significa, no caso, que os judeus antigos não tinham a mesma perspectiva de leitura que os maçoretas tinham. Pelo seguinte motivo, devemos entender um ponto muito importante nesta questão, que é o seguinte: que esses arranjos de acentos elaborados pelos maçoretas e adicionados ao texto hebraico não vêm simplesmente de uma perspectiva, de uma ótica deles, mas isso está relacionado dentro de uma tradição judaica muito antiga. Por exemplo, a proposta dos maçoretas, quando elaboraram este arranjo de acentos, era de deixar registrado como a tradição judaica clássica, desde o Sinai, era transmitida pela tradição e de como se fazia a leitura dos textos sagrados ali no caso. Então, veja que está relacionado à tradição. Então, o que se tem aqui é o seguinte: quem elaborou estes acentos e quem estabilizou eles, este arranjo de acentos e organizou dentro do texto hebraico, foi de fato, ali no caso, os maçoretas. Mas esta perspectiva de visão de interpretação e, no caso, a divisão sintática e semântica que se deu dentro do texto através dos arranjos de acentos, não parte de uma perspectiva de uma leitura que provém somente dos maçoretas, mas está relacionada a uma tradição muito antiga. Por exemplo, eu tenho aqui, esta obra aqui, que é do William Cardoso, que faz parte da Universidade Hebraica de Jerusalém. Na página número 16 ele diz assim o seguinte: de fato, esta pontuação maçorética é datada entre o século 7º e 8º da Era de Cristo. Porém, ela possui uma tradição oral muito antiga, segundo Price 2010. Também muito complexa para ter se desenvolvido em pouco tempo, segundo Israel Yevin. E ele conclui dizendo assim: assim, embora tenham sido desenvolvidos pelos maçoretas entre o século 7º e 8º, representam, no entanto, uma prática de leitura envolvendo a tradição, no caso, dos textos antigos bíblicos, de uma época imemorial, ou seja, está relacionado a uma tradição muito mais antiga, no caso. Se você pega uma outra obra como esta, do Dr. Emanuel Tove, no caso, é uma obra da crítica textual, na página número 64, ele fala a respeito dos acentos, dizendo o seguinte assim: a tradição dos acentos é muito antiga. Ele diz assim, ele cita um texto de Neemias 8:8 e diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, o que era explicado precisamente, estabelecendo a compreensão e entendiam na leitura. Neemias 8:8. E daí diz assim, e a expressão estabelecendo a compreensão, isto se refere aos acentos, ou seja, aos teamim. O que de fato nós temos é o seguinte: no texto ali hebraico que Esdras leu, de fato não constava os acentos, mas a perspectiva de leitura, a perspectiva, no caso, de compreensão que ele teve do texto, foi, no caso, praticamente a mesma compreensão que os maçoretas tinham, no caso, ao qual foi passado por eles por um processo de tradição.
E após eles desenvolverem, no caso ali, os arranjos dos acentos, muito bem elaborados e adicionados ao texto, no caso, eles colocaram agora, não simplesmente mantendo no formato de tradição, mas fazendo uma aplicação no texto agora, num processo literal agora, o que de fato a leitura queria dizer realmente, assim, proporcionada desde os tempos antigos. Então, o que eu quero concluir aqui nesta fala, de forma simples e objetiva, é o seguinte: a leitura que está estabilizada e adicionada no texto hebraico-massorético, onde acontece a divisão semântica e sintática dos textos, a ajuda da compreensão da interpretação exegética estabelecida e proporcionada pelos acentos hebraicos, pelos também Hamikra, não parte de uma perspectiva somente da época ali do período medieval dos maçoretas, mas está relacionado a uma leitura de uma perspectiva judaica, relacionada assim ao processo tradicional da tradição judaica numa era muito mais remota, muito mais antiga. O que eu queria compartilhar nesta ocasião com vocês era isso. Deus abençoe suas vidas e até um próximo vídeo.